Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Leonora Azevedo, professora de matemática, e nesse vídeo eu vou resolver a semana 2 do volume 2 do PET para o primeiro ano do ensino médio. Vamos ver o que tem aqui? Essa semana ele fala sobre os conceitos iniciais lá da parte de funções, domínio, contradomínio e imagem. E ele coloca várias questões aí para a gente fazer, seguindo mais ou menos a mesma ideia. Então, essa vai ser o nosso ponto de partida aqui para essa semana. Eu vou já direto lá para as atividades, porque fica mais fácil até de explicar o conteúdo nos próprios exercícios. A atividade 1, ele fala assim, ó, um nadador faz seu treino diário. Enquanto isso, seu técnico registra o tempo gasto pelo atleta a cada ida e volta na piscina. Isso corresponde a uma volta. Num dia de teste, o treinador confeccionou a seguinte tabela. Então, ó, se ele não dá nenhuma volta, ele não gasta nenhum tempo, né? Quando ele dá uma volta, ele gasta 45 segundos. Duas voltas, 90 segundos. Três voltas, 135 e assim por diante. E aí ele pede aqui pra gente, ó, faça a lei que relacione T com V. A primeira coisa que a gente tem que perceber aqui, ó, olha o que é esse 90. Vê se eu posso reescrever esse 90 como 45 vezes 2. Vou até colocar desse lado aqui, ó. 45 vezes 2 é o 90. O 135 é o 45 vezes 3. É exatamente essa conta que a gente faz. Se para dar uma volta completa ele demora 45 segundos, se eu quisesse saber 10 voltas, eu ia ter que fazer 10 vezes o 45. Foi isso aqui que ele fez pra gente, ó. 45 vezes 4, 45 vezes 5 e 45 vezes 6. Eu tenho esses resultados. O 45 é o próprio 45 vezes 1. E o zero é o 45 vezes zero. Quando a gente faz isso, a gente consegue visualizar esse padrão. Eu vou fazer aqui para você, ó. Observa que o 45, ele é fixo. Quem está variando aqui, ó, é a quantidade de voltas. Essa quantidade de voltas, ele chamou de V. Então, como que eu posso generalizar isso? Ó, para eu saber o tempo, eu tenho que saber quantas voltas ele deu. Eu não posso falar assim, quanto tempo durou o treinamento dele? Para saber isso, você tem que saber se ele deu duas voltas, 3, 10, 20, 100. É isso que a gente precisa saber. Então, ó, o tempo é o que a gente chama de variável dependente, porque ela depende da quantidade de voltas. Então, ó, o tempo pode ser registrado dessa maneira, ó, 45 vezes o número de voltas, vezes o V. Em geral, a gente até representa assim, ó, T de V. O que significa esse T de V? É como se eu estivesse falando assim, para eu saber o tempo, eu dependo da quantidade de voltas. Por isso que é T de V. É como se eu estivesse falando assim, depende da quantidade de voltas. Observe que é exatamente isso que eu fiz, ó. Quem está variando ali, 0, 1, 2, 3, é o que a gente chama de variável independente. É uma letrinha. Dependendo da letra que eu colocar ali, eu vou ter outro resultado. Então, essa foi a primeira coisa. Ó, faça uma lei que relacione T com V. Generalize essa função usando x e y. É só fazer isso, ó. Esse aqui é o y, esse aqui é o x. Então, ó, y igual a 45x. Fizemos. Determine o domínio, contradomínio e imagem dessa função. Lembre-se que você está escrevendo domínio, contradomínio e imagem da função generalizada. Eu tenho as minhas dúvidas aqui, eu gostaria de ter contato com o pessoal que elaborou o PET para entender o que eles o que eles têm nesse tempo aqui. Tá? Eu, particularmente, eu penso o seguinte, ó, o tempo pode ser 45 segundos, pode ser 45 segundos e meio, pode ser 46, pode ser um minuto, uma hora, um dia, 24 horas. Então, eu penso dessa forma. Se você pensar dessa forma como eu penso, o contradomínio vai ser de um jeito. Se você pensar só como tempo fixo, a gente tem um outro contradomínio. Então, eu vou colocar aqui o que eu gostaria que os meus alunos respondessem, tá? Os meus alunos que estão assistindo o vídeo aí, é para fazer dessa forma que eu estou explicando. Mas eu não acho que essa questão a gente pode fechar. Ela deu uma margenzinha de dúvida.
O que é domínio? Vamos tentar representar isso aqui por diagrama, apesar de que o exercício não pediu. O que seria o diagrama? Ó, eu vou colocar esses valores: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu vou fazer o contradomínio, seriam todos os valores possíveis. Então, seria tipo isso, ó. Ele pode gastar 0 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Tá? Eu vou colocar aqui os tempos que ele colocou, porque eu não vou conseguir representar todos os números. Então, 45, 90, 135, 180, 225 e 270. O que significa uma função? A função significa isso, ó, relacionar esse primeiro diagrama com o segundo. O 0 vai no 0. O 1, ó, olha lá na tabelinha. O 1 vai no 45. A gente coloca uma setinha aqui. O 2 vai no 90. O 3 vai no 135. O 4 vai no 180. O 5 no 225 e o 6 no 270. Quando a gente faz isso, olha o que seria a minha ideia. Só lembrando aqui, ó, eu coloquei alguns, mas todos os outros estão aqui, ó. 46, 47, 90, 81, vou colocar assim, ó, 81, 92, todos os outros números estão aqui, infinitos, tá? Eu penso assim, ó, se eu fosse contar em um dia, essa é a informação que eu acho que está faltando. Se eu contar em um dia, tem 3.600 segundos. Então, eu teria que colocar do 0 até o 3.600. Essa é a minha interpretação. O que significa o domínio? O domínio é quem está dominando. Quem manda na função, ó, é esse conjunto aqui. Ele representa o domínio. Quem está recebendo, quem está sendo mandado, vamos dizer assim, é o contradomínio. Deixa eu sair aqui da frente para vocês verem, ó. Quem está recebendo ali é o contradomínio. Então, esse conjunto aqui seria o contradomínio. E a imagem, o contradomínio é todo mundo, geral, do 0 até o 3.600. A imagem é quem está recebendo as flechinhas. Então, a imagem, ó, vou fazer aqui de amarelinho, seria o 0, o 45, o 90, o 135, o 180, o 225 e o 270. Novamente, pessoal, essa questão me gerou dúvidas em relação a essa interpretação. Eu conversei com alguns colegas professores de matemática e eles fizeram da mesma forma que eu, tiveram essa dúvida também. Pensando dessa forma, como que eu responderia essa questão? Mas eu, como professora, tentaria entender as interpretações diversas. Tá? O que eu colocaria como domínio? Eu colocaria os números naturais. Quem são os números naturais? Ó, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Contando que esse nadador não vai fazer uma volta e meia, 2 voltas e mais um pouquinho, pensando que ele vai fazer voltas completas e voltar, tá? Pensando dessa maneira. O contradomínio, eu também colocaria os números naturais. Por quê? Porque pode ser qualquer um número ali. Se ele quiser treinar 24 horas por dia, a gente tem várias opções ali. Então, eu colocaria os números naturais também. Porém, para a imagem, eu colocaria dessa forma, ó, de 45 em 45. Então, eu colocaria 0, 45, 90, 135 e assim por diante. Novamente, eu acho que esse exercício faltou informações, tá faltando informações aqui pra gente conseguir fazer com clareza esse exercício. Mas dentro da interpretação e dentro do que eu li no material, eu acho que essa resposta é uma resposta mais completa, tá? Lembrando que é até legal, quem não é meu aluno aí, conversar com o professor, tentar entender melhor isso. Joia? Vamos para a próxima questão? Muito parecida, questão 2, o mesmo estilo. Uma empresa de telecomunicações possui um plano de celular que cobra R$ 90 fixo, mais R$ 2,40
para cada minuto de ligação que o cliente faça. Faça uma tabela que relacione o tempo de ligação com o valor a ser pago. Basta alguns valores. Crie uma fórmula para esta situação, generalize a fórmula usando x e y, dê o domínio, contradomínio e a imagem da fórmula generalizada. Então, é basicamente a mesma coisa da número 1. Porém, na número 1 ele deu a tabela. Aqui a gente vai ter que construir essa tabela. Então, vamos bem devagarzinho para a gente conseguir fazer aqui sem muitas dificuldades. Ele fala assim, cobra R$90 fixo, mais R$2,40 por ligação, por cada minuto de ligação. Então, vamos imaginar o seguinte, isso daqui eu vou chamar de minutos, vou chamar um M de minutos aqui e um P de preço, tá? Então, se eu falar 0 minutos, eu vou pagar R$90 para eu ter a minha linha de telefone. Se eu falar 1 minuto, quanto que eu vou pagar? Os R$90 mais R$2,40 vezes 1. Se eu falar 2 minutos, quanto que eu vou pagar? R$90 mais R$2,40 vezes 2. Você está percebendo a ideia? Os R$90 você já vai pagar de qualquer jeito. Se no mês inteiro você falar só 3 minutos, cada minuto você paga R$2,40. Então, é R$2,40 vezes 3. Porém, só de você ter esse telefone aí, você já tem que pagar R$90. E assim por diante. Vou fazer mais um, 4. Então, vai ser 90 mais R$2,40 vezes 4. E assim por diante. Ele falou pra gente que pode colocar só alguns valores. Então, eu vou colocar esses valores. Eu vou chamar aqui, o M de minutos e o P de preço. Preço é feio, né? Eu vou colocar valor da conta. Então, essa é a primeira coisa que ele pediu, para a gente fazer uma tabelinha. Faz a tabelinha aí, aqui eu não tenho régua, fica tão tortinho, mas faz uma tabelinha bonitinha, tá? Então, essa é a primeira ideia. Depois ele falou assim, crie uma fórmula para essa situação. A mesma ideia do exercício anterior. Para eu saber o valor da minha conta, eu vou ter que saber quanto tempo de telefone que eu gastei. Para a gente pagar a conta de telefone, a gente tem que saber lá quantos dados a gente gastou, quanto tempo a gente gastou. Então, o que a gente vai fazer aqui? O valor, para eu saber o valor, eu dependo da quantidade de minutos. Quem manda é a quantidade de minutos. Olha o que está acontecendo. É isso que eu quero que você perceba. Quem está variando é aqui. Observa que o 90 e o 2,40 estão fixos. Então, como que a gente vai fazer isso? O valor aqui é 90 mais 2,40 vezes a quantidade de minutos. Vou fazer maiúsculo só para manter ali o padrãozinho. Então, essa vai ser a conta. Leonora, se eu falar 100 minutos, basta eu substituir aqui, o 100, 2,40 vezes 100 e somar 90. Essa vai ser a ideia. Depois ele pediu para a gente generalizar essa fórmula usando x e y. Vamos generalizar então. Usando x e y. O y, eu sempre gosto de pensar assim, o x é quem manda, o y só obedece. Então, qual que vai ser a ideia? O y vai ser 90 mais 2,40 vezes x. Essa é a formulinha. É aqui que ele queria que a gente chegasse, Além disso, ele pediu para a gente escrever o domínio, o contradomínio e a imagem. Então, a gente vai fazer isso agora. Novamente, mesma situação da questão 1, eu discordo da forma como isso foi apresentado aqui no PET. Eu acho que falta informação aqui para a gente. A gente não consegue fazer cravado uma ligação de 2 minutos, de 3 minutos. Manda um áudio aí para um grupo. Raramente a gente consegue fazer 1 minuto perfeito. Sai lá, 30 segundos, 58 segundos. Mas se você quiser fazer mesmo 1 minuto travado, não tem isso. E ninguém se preocupa com isso. A verdade é essa. A gente não está preocupado com isso. A gente vai falar o que precisa ser falado. Então, na minha interpretação, era para a gente considerar todas as possibilidades.
1 minuto e alguns segundos, 2 minutos e alguns segundos apenas. Na minha interpretação, eu tinha que fazer dessa maneira. Eles tinham que ter explicado isso. Ou falar que tem um limite máximo. Será que eu posso falar 24 horas por dia? Vai ser contado assim? Eles não falaram. É para considerar 24 horas, um dia só? Se é para considerar um mês com 30 dias? Eles não deram essas informações. E essas informações fazem falta para a gente na hora de a gente construir domínio, contradomínio e imagem. Então, vou partir do lindo mundo da imaginação, fingindo que é tudo certinho, cravado, tá? Que eu vou falar ali exatamente e que é uma empresa de telefone que considera assim. Se eu falei 1 minuto e 2 segundos, já está contando como 2 minutos. Vou generalizar dessa forma. Apesar de que eu acho que isso deveria ter sido explicado. Mas para ficar mais simples da gente resolver. Então, quem que é o domínio aqui, ó? Se você achar necessário, deixa eu só voltar aqui que eu não lembro se ele pediu para a gente fazer um diagrama. Deixa eu voltar. Cria uma fórmula, generalize, dê o domínio, o contradomínio e a imagem generalizado. Ah? Então, ele não pediu para a gente fazer o diagrama. Se você quiser fazer o diagrama, você pode fazer. Tá? Então, o que vai ser o meu domínio aqui? Eu vou fazer o meu domínio, todos esses valores positivos. 0, 1, 2, 3. A gente chama isso de conjunto dos números naturais. Você pode até colocar assim, ó. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Esse vai ser o domínio. Quem que vai ser o contradomínio? Todos os valores. Na verdade, nem são todos os valores, porque eu não posso pagar menos que R$ 90. Então, o contradomínio, ó, vai ser a partir de R$ 90. Então, eu ia colocar aqui 90, 91, 92, 93 e assim por diante. E quem que é a imagem? A imagem é onde chegou o valor ali pra gente. Esse seria, ó, os resultados dessas continhas. Eu vou fazer essas continhas aqui só para você entender o que é a imagem. Aqui, ó, R$ 90, se eu não gastar nada. Se eu falar 1 minuto no mês inteiro, 2,40 vezes 1, mais 90. Então, eu ia pagar na minha conta de telefone, ó, R$ 92,40. Depois, o que eu vou fazer aqui? Se eu falar 2 minutos, 2,40 vezes 2 dá 4,80. Só que tem os R$ 9. Os R$ 9, os R$ 90. Então, 94,80. 2,40 vezes 3 dá R$ 7,20. Mais os 90, R$ 97,20. E assim por diante. O 2,40 vezes 4 dá 9,60. É isso mesmo, 9,60, isso mesmo. Então, 99,60. E assim por diante. O que significa o contradomínio? Todos os valores possíveis. A partir do 90, tudo é válido. Agora, a imagem é só quem recebeu um valor. Por exemplo, nessa situação aqui, não vai ter como eu pagar R$ 91 de conta. Ou eu vou pagar 90, ou eu vou pagar R$ 92,40. Da forma como eu falei, a gente travando ali como se fosse minutos inteiros. Ah? Então, como que a gente pode representar a imagem? Ficar listando esses elementos? Até pode, ah? Mas olha a forma bonita de fazer isso na matemática. A gente coloca assim, ó, o y pertencente aos reais, e aí a gente coloca essa formulinha aqui, ó, tal que y pertence a 90 mais 2,40 vezes x. Que isso, hein, professor? O que significa isso? Vou te explicar. O que é a imagem? Ó, esse y pertencente aos reais significa assim, qualquer número que você imaginar. Desde que esse número siga essa regra, 90 mais 2,40x. Com x, ó, pertencente aos naturais. O que significa isso? X tem que ser um desses números aqui, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ah, professora, eu não vou fazer assim não, eu vou fazer a tabelinha e vou indicar aqui para o meu professor, ó, o vermelho é a imagem. Pode fazer. Se seu professor não for muito rigoroso, não tem problema com isso, não. Para os meus alunos que estão fazendo aqui, lembra que eu coloquei lá no pet que eu quero que vocês me mandem uma foto. Seria mais ou menos isso, ó, essa foto aqui.
Posso colocar só a imagem assim, professora, de vermelhinho? Pode. Posso colocar igual você fez? Pode. Posso fazer todos os minutos e segundos possíveis? Pode também, tá? Mas eu quero que você faça essa construção. É como se eu fosse tirar um print dessa tela aqui e me mandar. É claro que você não vai fazer isso, tá? Escolhe seus valores, faz direitinho, mas coloca as respostas bonitinhas aí. Seria essa a ideia. É essa foto que você tem que me mandar. Seguindo, 3. Ao preparar uma festa, o senhor Manuel calcula que cada pessoa comerá aproximadamente 8 salgados. Ele sempre compra 60 salgados a mais por precaução. Faça uma tabela que relacione a quantidade de pessoas à quantidade de salgados que o senhor Manuel terá que comprar. Crie uma fórmula ou lei para essa situação. Generalize a fórmula usando x e y, dê o domínio, o contradomínio e a imagem da fórmula generalizada. Novamente, mesma coisa, Mudou o probleminha aqui, mas a mesma situação. Então, o que ele fala? 8 salgados por pessoa, mas ele faz uma reserva de 60 salgados. Então, vamos criar a minha tabela. Eu vou chamar aqui P de pessoas e S de salgados. Vou chamar aqui de I. Só S mesmo. Cuidado que é S, não é 5 não, hein? Então, salgados. Vou até fazer esse S minúsculo, que meu S parece com 5. E P aqui, pessoas. Número de pessoas. Então, vamos lá, Se for, vamos sempre pensando nisso, Se não for ninguém na festa do seu Manuel, ele vai ter 60 salgados. Reserva, tá? Se for uma pessoa, o que ele vai ter, 8 salgados mais a reserva dele. Se forem 2 pessoas, ele vai ter que comprar 8 vezes 2 mais a reserva dele. Se forem 3 pessoas, vai ser 8 vezes 3 mais a reserva dele e assim por diante. Então, aqui, nós já criamos a nossa formulinha e já dá para perceber qual que vai ser a ideia. Vou até colocar esse 60 aqui para ficar bonitinho. Vai ser o número de pessoas vezes 8. Essa vai ser a nossa ideia. Faça aí com a régua bonitinho, com capricho. Aqui para mim fica meio difícil, que eu não tenho régua aqui. Tá? Então, qual que vai ser a nossa ideia? Como que eu vou criar essa fórmula? Para eu saber quantos salgados o seu Manuel tem que comprar, eu preciso saber quantas pessoas foram na festa. Então, eu vou fazer 8 vezes P, que é o número de pessoas. Porém, ele faz sempre uma reserva de 60 salgados. Essa é a fórmula. Vamos generalizar ela, O Y, o X é quem manda. 8x mais 60. Essa vai ser a fórmula generalizada. Por que isso acontece? Se eu quiser fazer o diagrama, aqui vai ser o número de pessoas e aqui vai ser o número de salgados. Essa seria a nossa ideia. Aqui faz sentido, não existe meia pessoa, né? Pode até considerar criança e tudo, mas ele não deu essa situação. Então, esse aqui seria o meu número de pessoas. O número de salgados, 60, pode ser 68, pode ser ali 8 vezes 2, 16, 16 mais 60, 76, 8 vezes 3, 24, mais 60, 84 e assim por diante. Agora, o que você tem que entender? Essa daqui é a regra do seu Manuel, ele compra desse jeito. Mas nada impede que onde ele vai comprar esse salgado, onde ele vai encomendar esse salgado, tenha lá 10 salgados, kit para 100 salgados, kit para 20, para 50. Geralmente é assim que acontece. Eles vendem os kits. Então, o que a gente tem que sempre lembrar? Quem está vendendo os salgados vende a quantidade que quiser. O São Manuel que criou essa regra aí. Mas quem está vendendo, vende a quantidade que ele der conta de vender. Isso é o meu contradomínio. Eu estou vendendo, se eu quiser vender só 10, 20, se eu quiser vender só ou 50 ou 100, não vender picado, eu posso fazer. Então, isso é o contradomínio. O que é a imagem? É o que o seu Manuel fez. O que vai ser a imagem? Vou fazer de vermelhinho aqui de novo. Pode ser 60, pode ser 68, 8 vezes 2, 16. 76, 24 e assim por diante. Então, eu vou colocar esses valores aqui, 60,
68, 76, 84 e assim por diante. Tá? Eu tenho diversos outros valores aqui. Nada me impede que só tenha isso. 200, 1.000, 500, 1 milhão. Eu posso fazer o que eu quiser aqui. Tá? Como aqui eu coloquei só até o 3, eu vou colocar só até o 3 também. Mas lembra que isso daqui é só uma representação, só para a gente visualizar. O que que acontece? Ó, se eu comprar o 0, se eu não comprar nada de salgado, vai lá no 60. Opa, errei a mira aqui. 60. Se eu comprar um salgado, vou no 68. Se eu comprar um salgado, desculpa. Se eu convidar uma pessoa, vou no 68. Se eu convidar duas pessoas, eu preciso comprar 76. Se eu convidar 3 pessoas, 84 salgados. E assim por diante. Com isso, ó, a gente consegue determinar o número de pessoas. O domínio. Quem que vai ser o número de pessoas aqui, ó? Os números naturais de novo. E para mim também não faz muito sentido. Apesar de que aqui a gente entende que não tem como ir meia pessoa, ou vai ou não vai, a gente não consegue fazer isso. A gente tem um problema também que é limitado, né? Quantas pessoas no máximo o seu Manuel vai querer comprar? Que o conjunto vai querer convidar? Porque o conjunto dos números naturais ele é infinito. 1 bilhão de pessoas, 1 trilhão de pessoas, 5 quintilhões de pessoas, nem tem isso tudo de pessoa no mundo. Então a gente teria que fazer isso bem chatinho, tá? Mas eu vou colocar assim, ó, o conjunto dos números naturais. Acho que quem elaborou o PET deveria ter melhorado essas coisas pra gente, tá? Tomado esse certo cuidado. O contradomínio. O contradomínio também vão ser os números naturais. Eu te vendo quantos salgados eu quiser. Então, ó, o meu contradomínio aqui vai ser o conjunto dos números naturais. 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ó, 6 e assim por diante. E para finalizar, a imagem. Quem que vai ser a minha imagem? Ó, a imagem agora sim é a partir dos 60 e vai de 8 em 8. Então, você pode escrever assim, ó, a imagem pertence aos números naturais, porque aqui a gente não vai pegar outros números. Então, o que vai acontecer com essa imagem? Ó, você pode escrever a própria formulinha, 60 mais 8x. Ou você pode fazer de uma outra maneira. Você pode colocar aqui, ó, 60, 68, 76, 84 e assim por diante. A maneira que você achar mais fácil, tá? Ah, professora, eu quero puxar aqui, ó, imagem é quem tá de vermelho no meu desenho. Pela estrutura do PET, acho que está valendo também, tá? Eu aceitaria isso se meu aluno fizesse, mas eu prefiro que faça aqui listadinho, tudo bonitinho. Para os meus alunos aí, o que é a solução da questão 3? É isso tudo, tá? Fazer a tabelinha, fazer as duas fórmulas, mandar o domínio contra domínio. Como a gente está fazendo de forma online, é muito ruim digitar isso, vocês iam perder muito tempo desenhando, fazendo essas coisas. Eu vou aceitar a foto, mas aí tem que ser completa. Uma foto só faz caber isso tudo aqui em uma foto, tá? Voltando lá, vamos lá para a questão 4, ó. Se D é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e CD é de 0 a 10, isso aqui que ele está chamando é de domínio e contradomínio. Faça um diagrama da função D para CD, tal que f de x é igual a 2x, onde D representa o domínio e CD o contradomínio, e a imagem, o conjunto imagem. O que ele está querendo agora é que a gente faça esse diagrama, ó. Vou fazer aqui com calma para você entender. Olha a função que ele fala. Ela vai do D para o CD. Essa setinha não está aqui à toa, não. Significa que o conjunto que manda é o D, é o domínio. Lembra que eu te falei isso? Ele domina. E o outro conjunto é o contradomínio. O que eu tenho no domínio? Ó, 0, 2, 3, 4, 5. Aqui ele fechou para mim, tá? Quem que é o domínio e quem que é o contradomínio. Vou apertar aqui para caber tudo, ó. 1, 2, 3. Vou até melhorar isso aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Só para caber. Esses são os elementos do contradomínio. Ele determinou assim, não tem reticências, não tem continuação, não tem nada. Ele falou, ó, o domínio é do 0 até o 5 e o contradomínio do 0 até o 10. Ponto final. E aí ele dá uma fórmula, f de x igual a 2x. O que significa essa fórmula? É como que eu vou ligar, é de onde a setinha, quando a setinha sair daqui, onde que ela vai lá do outro lado. É essa formulazinha que determina como que a gente liga esses números. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu vou ter que criar a tabelinha. X, e olha quem que ele deu, ó, 2x. Essa vai ser a nossa tabelinha para todos os números do domínio. Então, ó, 0, 1, 2, aluno meu que mandar isso sem régua para mim, tá? Com régua, com capricho. 3, 4 e 5. Aqui só tô fazendo assim porque não tem régua. Fica difícil fazer aqui, tá? O que você vai fazer então? Ó, você vai substituir. Não é 2x? Você vai fazer 2 vezes 0. Se aqui é 1, ó, 2 vezes 1. Aqui, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Por que é 2, professora? Porque ele mandou cá em cima, ó, 2 vezes o número. Então, 2 vezes o 4, 2 vezes o 5. Então, aqui vai ficar 0, 2, 4, 6, 8 e 10. O que significa isso agora? Ó, que o 0 vai no 0, ó, o 0 vai no 0. Esse aqui está no domínio. Então, ó, o 1 vai no 2. O 1 vai no 2. É isso que a gente vai fazer. Ó, o 2 vai onde? No 4. O 2 vai no 4. O 3 vai no 6. O 4 vai no 8. E o 5 vai no 10. Quem que é a imagem da minha função? Ó, a imagem são os números que receberam a flechinha. São os números, na verdade, que aparecem na tabela. Observa que nem todo mundo recebeu a flecha. Nem todo mundo tem setinha. Esses números que não receberam a setinha, eles fazem parte do contradomínio, mas não faz parte da imagem. A imagem é exatamente essa ideia. Ela é a imagem de alguém. Ela tem uma setinha, ela é o correspondente de alguém lá do domínio. Então, quem que vai ser a minha imagem? Ó, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Esse exercício aqui está certinho. Aqui a gente consegue determinar quem que é o domínio, quem que é o contradomínio e quem que é a imagem. Ele está perfeitinho. Tá? Para finalizar esse PET, ficou longo o PET, hein? Seja aí 0, 2, 8, 12 e 20. E L de 0 até 10. Faça um diagrama da função J para L, tal que f de x é igual a x sobre 2, onde J seja o domínio, o L o contradomínio e M a imagem. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Vou fazer para cá, para não embolar. Vou fazer aqui mesmo, que eu acho que vai caber. Quem são os elementos? Agora ele está falando que a nossa função aqui é J para L. Então, quem manda é o J, quem recebe é o L. Tá? Então, ó, o J, vamos colocar aqui os nossos elementos. Opa. O J aqui, vamos colocar os nossos elementos. Ó, esse é o J e esse é o L. Quem que é o J? 0. Deixa eu dar uma conferida aqui para não falar bobagem. O J, ó, 0, 2, 8, 12 e 20. 2, 8, 12 e 20. O L, ele falou que é para considerar todo mundo, ó, de 0 a 10. Então, vamos considerar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei aqui todos os meus elementos. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso construir a tabelinha para saber quem vai em quem. Então, ó, na minha primeira coluna, eu vou colocar todos os valores aqui do domínio. Tem que ser todos, tá? Senão não é função. 0, 2, 8, 12 e 20. Pô, uma porqueira danada aqui, hein? Não façam isso, tá? E aqui, quem que eu vou colocar na segunda coluna? A formulinha que ele me deu, x sobre 2. Então, é isso que eu vou colocar aqui, ó, x sobre 2. O que significa isso?
que todos esses números que estão na primeira coluna, eu vou ter que dividir por 2. Então, vai ficar 0 dividido por 2, 2 dividido por 2, 8 dividido por 2, 12 dividido por 2 e 20 dividido por 2. Vem fazendo as contas, ó. 0 dividido por 2 é 0. 2 dividido por 2 é 1. 8 dividido por 2, 4. 12 por 2, 6. E 20 por 2, 10. Vamos fazer as nossas setas agora. Por que essa tabelinha é importante? Essa tabela é importante para a gente saber relacionar, para a gente saber ligar as setas. Se não ligar as setas, você não relacionou a função. Então, o que ele está falando para mim? Ó, o 0 vai no 0. O 2 está indo no 1. Então, ó, o 2 está indo no 1. O 8 está indo no 4. O 12 está indo no 6. E o 20 está indo no 10. Quem é a imagem dessa minha função? Acho que ele chamou de M. Deixa eu só conferir aqui para a gente fazer certinho. Chamou de M. Então, vou chamar de M também. O que é a imagem que ele está chamando aqui? É quem recebeu a setinha. É quem está aqui, ó, na tabela. Então, quais são os elementos da minha imagem? 0, 1, 4, 6 e 10. Com isso, nós finalizamos a semana 2. Como eu comentei durante o vídeo, eu tenho algumas críticas a fazer, mas eu acho que deu para pegar a ideia o que é domínio, de dominar, o que é o contradomínio, o que é a imagem, que são conceitos importantes dentro do estudo das funções. Não deixe de fazer isso organizadinho para o seu professor, tira as dúvidas, debate com ele essa ideia, o que ele entende, como que é a interpretação dele em relação a esses exercícios, que eu tenho a minha interpretação, mas como que o seu professor interpreta isso, tá joia? Não deixe de falar com ele, não deixe de completar seu PET, de tentar entender. Eu estou à disposição se você tiver alguma dúvida, eu te desejo bons estudos. Não deixe de curtir o vídeo, de compartilhar com seus colegas para ajudar o meu canal. Um abraço e até o nosso próximo encontro.